Olá pessoal, bom, no nosso devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que Deus vem ministrando no meu coração. Já tem bastante tempo, muito tempo, quero compartilhar essa palavra com vocês, que é sobre aproveitar o tempo presente, aproveitar o hoje, que é um presente de Deus. Então eu quero começar lendo com vocês lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, que diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade e, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Até aí nesse versículo. Então, como a gente leu aqui, há um tempo para tudo, né? Ele deixa bem explicado que há um tempo para tudo, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre, mais especificamente sobre isso, para você aproveitar o tempo que você está vivendo hoje. Porque como ele disse aqui, lá no versículo 11, ele fala: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. E ele fala, né, que também ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Então ele concluiu que, portanto, a melhor coisa a se fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Então, ou seja, talvez você esteja vivendo um tempo na sua vida que provavelmente você não esteja entendendo porque as coisas estão acontecendo da forma como elas estão acontecendo, e enfim, todo mundo, né, passa por isso, é normal da vida, faz parte da vida. E aí talvez você não esteja entendendo, mas não cabe a nós entender, cabe a nós fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem hoje, com aquilo que Deus nos deu hoje, e aproveitar esse tempo que Ele nos deu hoje, né? O presente, o dia de hoje, como o próprio nome já diz, é presente, se chama presente, porque realmente é um presente de Deus para nós. Então, eu sei que a gente deve fazer planos, não tô falando para você ser negligente também, e, né, viver a vida de qualquer maneira, não. Então faça planos, se planeje, né, trabalhe pensando no futuro, sim, mas não colocando toda a sua expectativa, toda a sua esperança, todo o seu foco no futuro e nem no passado também, porque isso não faz bem. Viver demais pensando no passado é depressão, e viver demais pensando no futuro é ansiedade. Então a gente tem que se planejar, sim, mas não colocar todas as nossas expectativas e esperança no passado, no futuro, no dia que ainda vai chegar. A gente tem que fazer o nosso melhor hoje com aquilo que a gente tem hoje. Então, assim, um exemplo bem prático só para realmente exemplificar e desenhar o que eu tô tentando explicar para vocês talvez hoje você more em determinada cidade X, mas você tem o sonho de morar em outra cidade, outro estado, outro país, enfim, mas isso não aconteceu. Hoje você mora nessa cidade. Se hoje você mora nessa cidade que você mora, é porque assim Deus quis. É porque Ele tem algum plano. Por mais que talvez você ainda não entenda qual é o plano dele, mas Ele tem algum plano para você nessa cidade. Então, seja feliz, tente desfrutar o máximo possível do tempo que você está vivendo nessa cidade, morando nessa cidade. Pode ser que no futuro Deus te leve para a cidade que você tanto quer morar, pode ser que não, enfim, vai saber. O amanhã pertence a Ele, mas desfrute enquanto você não aprender a viver e a ser feliz e a desfrutar, como ele, né, ele fala aqui, o autor de Eclesiastes fala aqui, enquanto você não aprender a desfrutar
daquilo que Deus te deu no hoje, daquilo que Deus está fazendo hoje, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ser feliz nunca. Então, aprenda a ser feliz, a encontrar a felicidade naquilo que você tem hoje, naquilo que Deus te deu hoje. Eu gosto de contar meus testemunhos pessoais, daquilo que Deus faz na minha vida, porque eu acredito que, sei lá, eu acredito que exemplifica muito também o que eu falo, né? Às vezes as mensagens que eu trago aqui é realmente coisa que aconteceu comigo, que Deus ministrou em mim, na minha vida primeiro. Então, vou trazer assim 2 situações que aconteceu comigo para realmente exemplificar um pouquinho mais. Há alguns meses atrás, em abril, para ser mais exata, eu fui em um evento e antes de ir para esse evento, eu orei muito, pedi para Deus, né? Perguntei se era vontade dele, se eu poderia ir e tal. Recebi a resposta, sim, Deus me disse que eu poderia ir nesse evento e tal. E aí, em paralelo, na semana que eu já tinha me programado tudo, tinha comprado o ingresso, já planejado a viagem para ir para esse evento, então tinha gastado um pouquinho, né, de dinheiro com esse evento. E aí, nessa semana, nessa primeira semana de abril, que foi quando teve esse evento, uma moça que trabalha comigo, ela afastou, porque ela ganhou o bebê. Então ela saiu de licença maternidade. E aí um dia eu estava, nessa semana, eu estava pensando, né? Porque uns dias antes dela afastar, o pessoal lá do trabalho estava brincando com ela, né? Falando, nossa, você vai gastar um dinheirão com fralda e leite, hein? A partir de agora, tal, brincando com ela assim. E aí eu pensando, né? Nossa, esse dinheiro que eu gastei com a viagem, o preparativo, tudo para ir nesse evento, dava para comprar leite e fralda, um pouquinho assim, bastante leite e fralda. E aí eu fiquei pensando, conversando com Deus, né? Eu pensei, se eu pudesse escolher, se fosse algo que Deus colocasse diante de mim, eu escolhi gastar esse dinheiro com leite e fralda para um bebê meu, para um filho meu, ou para ir nesse evento, eu escolheria gastar com um bebê meu, porque é um dos meus maiores sonhos, ter uma família, enfim. E aí eu pensei nisso, na hora que eu pensei nisso, gente, diante de Deus, na hora, eu senti assim muito forte o Espírito Santo falando comigo, não queira ter algo que eu não te dei ainda, não queira desfrutar de um tempo que eu não permiti que você esteja nesse tempo ainda. Aproveite aquilo que eu estou te dando hoje. Aproveite aquilo que eu estou permitindo você desfrutar hoje. Se hoje eu permito você desfrutar desse evento, então desfrute desse evento. Se eu não te permitir desfrutar de ter uma família ainda, é porque isso não é o meu plano para você hoje. Então não queira ter algo, não queira viver um tempo que não é o meu tempo para você ainda. E aí na hora eu senti assim, fiquei muito constrangida, né? Porque Deus já estava me abençoando, me permitindo viver algo incrível e ainda assim eu estava querendo viver um tempo que não era o tempo de Deus para minha vida. Então na hora eu pedi perdão, me arrependi, pedi perdão para Deus e, enfim, desfrutei realmente daquilo que Ele me permitiu viver naquele momento e me permitindo viver, me permitindo realmente desfrutar, encontrar alegria naquilo que Deus estava me permitindo viver naquele momento, me trouxe assim, esse evento em si foi realmente muito bom, muito gostoso e tal, e eu também vivi uma experiência com Deus através disso, que foi assim, inacreditável, gente, extraordinária, mas isso porque eu me permiti viver o tempo que Deus estava me dando naquele momento e deixei, né, de lado aquilo que eu queria, não fiquei tentando trazer aquele tempo à força, né, trazer o tempo que eu queria viver à força, mas sim, fui grata a Deus pelo tempo que Ele estava me permitindo desfrutar naquele momento, não sei se deu para entender, mas enfim. E a segunda coisa também me aconteceu foi essa semana agora. Tinha uma coisa que eu queria muito ter, algo material mesmo, material, enfim, algo que eu queria muito ter. E era uma coisa que, para eu comprar assim, para vir, meio que seria na sorte, né? Que eu ia comprar assim e ia vir de brinde, vamos dizer assim, né, dentro desse pacote. E aí era meio que na sorte, tinha uma chance em 5 de vir exatamente aquilo que eu queria. Que eu queria ter. Uma chance em 5 não, porque é uma coisa dobrada, né? Eu iria comprar esse pacote e iria ver dois desse algo que eu queria ter. Então, seriam 2 chances em 10, dobrado, de ter esse algo.
E aí, eu comprei, né, pra tentar a sorte de ter ou não ter aquilo, mas eu comprei. E aí, quando chegou, veio, gente, exatamente os dois. As duas coisas, os dois brindes, muito entre aspas, mas enfim, só pra vocês entenderem. Os dois brindes que veio com a encomenda, veio exatamente da forma como eu queria. Exatamente, os dois. Tipo assim, então de 2 chances em 10, na primeira tentativa de ter aquele brinde, veio os dois na primeira tentativa. E foi algo assim que na hora eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu fiquei até sem palavras, porque, tipo assim, quais são as probabilidades, meu Deus. Então, assim, realmente foi Deus me dando aquele presente. Mas aí olha pra você ver, né, como às vezes a gente quer tanto algo, e quando a gente coloca toda a nossa expectativa em algo, ou enfim, em alguma situação, ou em alguém, quando a gente tem aquela coisa, parece que daqui a pouco a gente já nem liga mais e tá querendo outra coisa. Então sempre a gente tem que realmente tá com o nosso coração assim, se deleitando no Senhor e desfrutando daquilo que Ele tem para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aí veio os dois que eu queria, né? Os dois que eu queria, exatamente da forma como eu queria. Mas aí, no outro dia, eu já tava assim. No dia eu fiquei muito feliz e tal, uau, muito feliz e empolgada e tal. Mas aí no outro dia eu já tava pensando em outra coisa que eu queria. Aquilo que eu tava querendo tanto, que no dia anterior Deus me deu, que eu tava ali com os dois que eu queria exatamente da forma como eu queria, que eu fiquei tão empolgada. No outro dia eu já nem tava lembrando tanto deles e já tava de olho em outra coisa, né, que tem a ver ali do mesmo segmento, mas já tava de olho no próximo, já tava de olho em outra coisa, já estava desejando outra coisa, querendo outra coisa. E aí aquilo na hora, eu inconscientemente, gente, porque na hora eu comecei a sentir um incômodo assim, que eu não sabia de onde estava vindo, né? Um incômodo e tal. E aí eu peguei, parei, respirei, né? E orei. Falei, Senhor, o que é esse incômodo? Porque às vezes a gente sente alguma coisa assim, né? E a gente sabe que é o Espírito Santo, é Deus tentando falar com a gente. E aí eu senti aquele incômodo, aí eu parei, eu falei, Senhor, por que é esse incômodo? O que tá acontecendo? O que o Senhor quer me dizer? Me ajuda a entender o que o Senhor tá tentando me dizer que eu não estou entendendo. E aí, mais uma vez, Deus me abriu os olhos e me mostrou que lembra ontem quando eu te dei exatamente o que você queria e você ficou super empolgada e aí agora você já se esqueceu? Você nem desfrutou direito daquilo que eu te dei ontem e já tá querendo a próxima coisa? E aí na hora eu pedi perdão a Deus e, enfim, e coloquei minha cabeça no lugar, né? E aí eu parei pra pensar realmente quantas vezes na nossa vida, quantas vezes na minha vida eu já fiz isso. Porque essa com certeza não foi, eu dei esse exemplo aqui dessas duas vezes que aconteceu isso comigo, que eu quis algo que ainda não era tempo de Deus para mim, que eu quis desfrutar talvez de uma estação, que eu quis viver um tempo que ainda não era o tempo de Deus para mim. Quantas vezes eu já quis sair, fugir do centro da vontade de Deus porque talvez não estava confortável para mim, ou talvez porque eu estava desejando muito aquela próxima estação. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Quantas vezes já aconteceu isso com você? E quantas vezes a gente pensou que, nossa, quando esse tempo passar, não vejo a hora desse tempo passar, para aquele próximo tempo chegar. E aí quando chega aquele próximo tempo, quando a gente está naquela nova estação, nem era tudo aquilo que a gente estava imaginando que seria, a gente estava superestimando e nem era tudo aquilo. Então, o melhor que a gente pode fazer é confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe de nada. Ele sabe o que é melhor para nós hoje. Ele sabe exatamente tudo que a gente precisa passar hoje. Então, desfrute do tempo que Deus está te dando hoje. Desfrute de tudo aquilo que Deus está te dando hoje. Aprenda a ser feliz com o que você tem hoje. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. A palavra já diz. Então, aprenda a ser feliz, aprenda a ser grata com aquilo que Deus te deu hoje. Talvez você pense, mas o que Deus está me dando hoje? Você acordou hoje, não acordou? Então, Deus te deu um dia inteiro pela frente, um dia inteiro de novas oportunidades, um dia inteiro para você poder fazer o seu melhor hoje. Então, aprenda a ser feliz no hoje, aprenda a ser grata com aquilo que Deus te deu hoje, no dia de hoje. Porque há um tempo para tudo nessa vida. Há um tempo para tudo. A gente leu aqui, leia de novo, Eclesiastes 3, essa primeira parte do capítulo inteiro fala: há um momento certo para tudo. Então, há um momento certo para tudo. Creia no Senhor, confie nele, que ele sabe o que é melhor para você e aprenda a desfrutar daquilo
que Ele tem para você hoje, daquilo que Ele já te deu hoje. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar para vocês, espero que o Espírito Santo tenha ministrado o coração de vocês, espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês hoje. E é isso, fiquem com Deus, até os próximos.